Credibilidade, conversa descontraída, dinamismo e interatividade. No ar, podcast com Rodrigo Carpati. Um oferecimento, Haganá e Fast For You. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser acompanhar esse ou outros programas, basta acessar o meu canal no YouTube. Não esqueça de seguir e curtir. Se você quiser ouvir também no rádio, no caminho de casa, do trabalho, da Assembleia, você pode acessar através de qualquer plataforma streaming. Vou falar da frase: quanto maior a dificuldade, maior é o mérito de superá-la. Mais uma frase: as invenções são o resultado de um trabalho teimoso. E hoje eu tenho convidados ilustres. O Felipe ainda não abriu os convidados. Não abra, Felipe, porque é uma grande honra poder mostrar para vocês um pouco dos bastidores da nossa vida dentro do nosso escritório, para que tudo isso aconteça. Não estou falando da produção do podcast, para que um escritório funcione, o tamanho que a gente tem pessoas muito especiais que trabalham normalmente nos bastidores deles. E eu convenci esses ilustres sócios, associados, amigos, a estarem hoje aqui comigo. Então, vou começar pela minha sócia, Débora Batista. Abre nela só. Olá, Débora. Muito, muito obrigado por aceitar. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de trabalhar nos bastidores de forma árdua, mas vamos mostrar a sua cara para que você possa falar com o nosso público. Rodrigo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo, a gente convive todo dia, né? Esse é mais um pedacinho aí de um desafio. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E assim, a Débora nunca participou de um podcast? Não, não, nenhum. Esse é o primeiro. Na minha frente, esse cara grande, voz firme, um grande fazedor de assembleia, um grande advogado. Passei hoje no escritório e vi ele dando aula lá na área de contratual. E lembro quando eu conversei com ele, entrevistei ele há 12 anos atrás, e ele disse que era especialista na área contratual. Hoje ele não é só especialista na área contratual, ele é um grande especialista na área condominial, um grande gestor do escritório. Eu acho que é a primeira vez também no podcast. É isso, Marcão? Oi, Rodrigo, sim, prazer estar aqui. É a primeira vez no podcast. Você sabe que eu sou, apesar de fazer bastante assembleia, eu sou um cara bastante introvertido. Então, mas é um prazer ficar aqui com você aqui, né, e participar aqui com a doutora Débora. Te agradeço, também, Marcos, e vejo que você está um pouco ainda inquieto nesse podcast. Você vai fluir, a gente vai bater um papo. Não esquece que a tua câmera é aquela ali na sua direita, então coloca um pouco mais o microfone para a direita e olha um pouquinho mais para a sua direita. Vamos segurar as pernas dele. Segura as pernas dele, os braços, e vamos que vamos. Agora, do meu lado esquerdo, uma mulher maravilhosa, uma grande história, uma grande batalhadora, cuida do nosso contencioso e com maestria, Célia Dourado. Olá, boa noite. É uma honra para mim estar aqui. Eu me sinto lisonjeada por participar com você, Rodrigo, que é uma sumidade, vamos dizer assim, no mundo condominial, com os colegas e amigos aqui, doutora Débora, doutor Marcos, e dizer que é uma honra e um privilégio trabalhar no escritório Carpati. Eu estava vendo se a gente tinha alguma cola sobre o assunto, mas eu estou vendo que nós não temos cola, produção. Então, nós vamos conversar livremente. Vamos falar um pouco sobre, logicamente, o direito condominial. Eu vou começar com o Marcos, porque ele está ali no dia a dia, na linha de frente, não na área processual, mas na área consultiva.
o que você tem visto? Quais são os principais problemas lá na frente, lá embaixo, lá no chão da fábrica, no dia a dia das assembleias condominiais? Eu acho que do que nós começamos lá, que eu estou com você há 12 anos, acho que mudou muito as assembleias. As pessoas estão um pouco mais inquietas, né, no sentido de serem muito imediatistas, serem muito aguerridas, não estão mais com aquela tolerância de ser uma reunião harmônica, né? Existem muitos interesses pessoais, e aí também eu lembro de uma conversa que nós tivemos da preocupação que hoje nós temos com a segurança dos colaboradores que participam das assembleias, né? De tão a animosidade existem, né? Então a gente vê síndico aí sendo morto porque aplicou uma advertência. Então eu acho que as pessoas elas estão bastante ansiosas em assembleia e isso reflete na condução dos trabalhos quando a gente participa dando o posicionamento jurídico. Débora e Célia, fiquem à vontade de entrar também no papo, se manifestar. Eu vou lançar uma pergunta para você, Célia. Não vou falar que você toca centenas de processos, porque na verdade são milhares. Nós temos, soa grande demais, mas é verdade, nós temos milhares de processos dentro do escritório e quero entender aonde que esses conflitos vão parar. Eu, quando vou para as entrevistas de TV, de rádio, eu falo dos 5 Cs: cão, carro, cano, criança e calote, mas a gente sabe que a gente não se restringe a esses 5 Cs. Eu quero saber, dentro do nosso métier, e é um parâmetro muito grande, aonde está a beligerância do meio condominial? Onde os conflitos, a intersecção dos conflitos estão chegando? Eu diria que está muito além dos 5 Cs, né? Eu diria que o alfabeto inteiro está contemplado nos problemas de condomínio. Hoje o que a gente tem verificado, né, que tem sido uma recorrência nos condomínios, acho que alguns assuntos que são bastante em voga hoje, é a questão do Airbnb, que as pessoas querem fazer as locações por temporada, então esse é um tema que tem chegado muito no judiciário, é um tema que tem muita divergência a respeito da proibição ou a liberação dessas locações por temporada, que existe um conflito de normas aí, né? Uma entre a coletividade, que por ser um condomínio estritamente residencial, não poderia, em tese, fazer a locação por temporada, que desvirtuaria a questão da finalidade residencial. Você tem uma decisão que fala que pode a locação por diária, outra fala que não pode, outra fala que precisa de 2/3, outra fala que a Assembleia, por maioria simples, tem o poder de alterar as normas, né, que vai interferir naquela coletividade. Eu acho que levar isso para um condomínio ali que estão com os ânimos agitados nesses temas é um pouco complicado quando se leva isso numa assembleia, né? Sim. Como explicar para um morador que ele pode e ele olhando ali no judiciário vendo que não pode? Então, esse é o grande desafio do advogado que atua e está na frente tanto de uma assembleia como do judiciário. E como levar para esse juiz também a vontade daqueles moradores. Sim. E a questão também aí, além do Airbnb, tudo que envolve quórums, né? Tudo é muito problemático, né, para condomínio. Né? Tem a questão do mercadinho também, que uns entendem que não há alteração de área, outros entendem que sim, precisa de 2/3, ou às vezes aquele juiz mais conservador, até a unanimidade. Então, isso para nós é muito difícil colocar em assembleia, né, e explicar. E aí, quando toca o judiciário, que nós sabemos que vai dar problema, aí fica com a doutora Célia a tese a ser defendida, né? Então, por isso que a gente tenta sempre manter uma equalização interna das orientações, né? Outra questão que a gente discute no escritório é que o judiciário, para o judiciário, o condomínio é uma zona cinzenta. A gente não tem uma legislação específica para condomínio, a não ser meia dúzia de artigos no Código Civil,
além da lei que trata do imobiliário. Me fugiu aqui o número da lei. Então, quando a gente se depara com o assunto no judiciário, o trabalho do advogado do contencioso civil é buscar legislações de vários lugares para construir um raciocínio para se enquadrar na defesa do nosso cliente, a depender do lado que se quer defender. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Para nós, advogados do contencioso, mostrar isso para o juiz é uma dificuldade ainda maior. Então, por vezes, a gente tem que ir mesmo despachar, conversar com o juiz para explicar como funciona um condomínio, né? Então, não tem essa clareza para o judiciário. Então, o juiz ele vai se ater às normas legais, à convenção, ao regulamento, e a partir daí é o trabalho, a ginástica técnica para a gente construir um raciocínio, buscando legislações, jurisprudências, posicionamentos, para conseguir chegar num denominador comum e conseguir defender ali aquela tese e atender o anseio do cliente. O que a gente precisa entender e mostrar para o pessoal é que cada caso é um caso, eles não são julgados em massa, então, às vezes, uma situação com pequenas peculiaridades tem entendimentos diferentes, mas a gente também tem a questão de, às vezes, casos muito similares, o judiciário não entende da mesma forma. Isso traz uma insegurança jurídica, mesmo que mais para frente esses casos sejam ou simulados ou com entendimento pacificado. E isso também possibilita recursos quando o entendimento ele não é pacificado, mas até que ele seja, esse tempo que demora traz para aquele que vivencia dentro de uma sociedade, um condomínio, uma instabilidade muito grande. E também para a assessoria jurídica, às vezes é algo que você não consegue orientar o cliente, porque não existe uma certeza jurídica. Existem indícios e existem formas mais seguras. Então, isso precisa ser considerado. É aquele advogado que te vender a certeza, que te vender o ganho de causa. A gente vende uma advocacia a meio, a gente vende um empenho para resolver e um conhecimento de todos os vetores ou todas as situações possíveis. Mudando um pouco de assunto, quero perguntar para a Débora como é que ela tem visto a questão do direito condominial e como ela tem se posicionado para fazer a gestão, que é algo que demanda muito tempo e muito trabalho. Rodrigo, há 11 anos atrás, o cenário era bem mais fácil que hoje, né? Depois da pandemia, a gente tem uma nova modalidade aí no direito condominial, que é tudo para ontem, né? Então, o cliente quer para ontem, o morador quer para ontem, ele apresenta um recurso de multa, ele quer para ontem, uma ação de vícios que a gente sabe que às vezes demora um certo tempo, o condomínio quer fazer. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta ao fazer a gestão é justamente isso, conciliar o anseio do cliente, né? O dos moradores e do próprio time que está à frente disso, né? Trazer para esse time a experiência do cliente, mostrar para ele o que é o sentimento, o que ele busca, né? Que às vezes não é um e-mail quadrado que vai resolver falando sim ou não, mas é uma ligação. Então, eu sinto que hoje o advogado que atua não só no direito condominial, vou fazer um parênteses aqui, mas em qualquer ramo, ele tem que ser um pouco mais humano no sentido de procurar estar próximo desse cliente. Eu acho que esse que faz o diferencial e que faz a Carpati ser o que é hoje. Tranquilizar, né, doutora Débora? Acho que isso é o mais importante, né? Se tranquilizar o cliente, passando uma orientação, às vezes tentar não cair na mesma velocidade dele, né? Porque ele é, às vezes, muito pressionado e aí ele passa isso para o jurídico. O jurídico tem a intenção de pegar essa situação e transformar isso em algo que vai dar tranquilidade, que ele pode resolver de uma forma não tão imediatista, né? Mas de uma forma mais tranquila aí na gestão. Exatamente. Hoje o advogado ele tem que ter outras habilidades e até mesmo o síndico que antigamente não se exigia.
Hoje ele precisa ter essa desenvoltura e saber escutar mais do que falar. Eu acho que esse é um segredo aí que vale ouro. Sim. Nós somos um pouco psicólogos, né, dos síndicos, né? Especialmente quem atua no consultivo, né? Nós brincamos internamente, né? Temos que ser um bom ouvinte, né, para dar essa tranquilidade mesmo para eles. É até justificável, né? Porque assim, ele é aquele gestor que foi escolhido, então atrás dele tem uma massa de moradores que está exigindo um posicionamento, né? Então, nós, como jurídico, nós somos um braço do síndico, né? Ninguém governa sozinho. Então, nós somos a parte técnica para dar a orientação correta. E a gente até entende essa ansiedade porque ele também está sendo cobrado, né? E às vezes nem sempre a resposta que ele quer a gente consegue dar porque a gente tem que nos posicionar da maneira correta, né? Porque o escritório ele tem esse perfil de fazer todo um trabalho preventivo, até com relação, né, à comunicação do departamento consultivo com o contencioso. Existe essa questão de fazer todo um trabalho preventivo para que no judiciário tenha uma decisão ou um resultado assertivo. Isso a gente cuida que isso seja feito, porque um resultado negativo no judiciário implica em prejuízo financeiro ao condomínio. Então, a gente tem sempre esse cuidado. Às vezes, o síndico acha que a gente está ali, né, demorando um pouco de tomar uma decisão, mas não é isso. A gente procura, desde o início, que chega aquela demanda para nós, né, no departamento consultivo do Dr. Marcos, para fazer todo um trabalho para fechar todas as brechas para que, se isso vier a se tornar uma ação judicial, a gente consiga ter elementos, ter um histórico passado para que a gente consiga um bom resultado. E eles pensam até que, eventualmente, quando nós passamos algum quórum, nós estamos tentando inviabilizar alguma situação, né? Mas não é justamente isso, para garantir essa segurança jurídica e ter o resultado positivo no processo, caso algum condômino entre questionando aquela decisão que foi tomada em assembleia. Marcos, eu vou te lançar umas perguntas importantes, que a gente sempre fala dos 5 Cs do condomínio na área judicial, normalmente. Quais são os 5 Cs do consultivo? Não precisam ser Cs. Quais são os 5 problemas do consultivo? Já é 5 dores. Olha, você está falando em... aplicação das aplicações de multas, advertências, eu acho que vou te ajudar. Os contratos também, eu acho que é um... eu acho que é uma ponto dor, delicado. e daí a gente está com C também, né? C de contrato. Consultivo já é um C, contrato C. Advertências, notificações extrajudiciais, especialmente aquelas que o síndico às vezes só troca um e-mail com uma empresa e fala que isso é uma rescisão de causa motivada porque eventualmente ele está preso num contrato por um determinado período. Então, nós temos que orientar, falar assim, olha, existe essa situação, mas nós temos que fazer um histórico, né? Esse é um problema. Mini mercado, ar-condicionado. Mini mercado, ar-condicionado, barulho. Barulho é o campeão? Barulho é um dos campeões. É um dos campeões. E cachorro. E cachorro. Então, o barulho, às vezes, do cachorro, que às vezes o condômino deixa na varanda, tomando sol, exposto ao tempo, e aí pode dar outras situações criminais, mas que não vem ao caso aqui agora. Mas existe muita situação nesse sentido de barulho, né? E aí tem danos nas áreas comuns também. Danos nas áreas comuns é outro, né? Então as pessoas vão lá, depredam as áreas comuns e depois não querem arcar com essas consequências. Vazamento também é outro problema, né? Às vezes o vazamento só atinge uma unidade entre elas e não está o que chamamos na prumada do condomínio, né? Que é de responsabilidade da administração. Quais são os tipos de vazamento? Nós temos o vazamento de prumada, né? Que é o vertical, e o horizontal, que é de ramal, né? Geralmente, sempre recomendamos fazer o laudo para saber detectar qual é o local do vazamento, porque se for de ramal é da unidade e o condomínio pode agir como intermediador, e se for de prumada, o condomínio tem que tomar as medidas imediatamente para solucionar. Débora, eu tenho outra para você, eu tenho uma boa para você. Os casos mais bizarros que você pega ali de situações
condominiais, porque é impressionante a quantidade de problemas que a gente enfrenta, mas assim, algumas vezes esses problemas ultrapassam o limite do razoável. Então me conta um pouco aí, sem revelar nomes, Não os pode. casos mais bizarros que tem Tem o chegado ali. sigilo profissional, né? O É. advogado tem. Mas, Rodrigo, a gente escuta de tudo. O que eu vejo mais, assim, no dia a dia é as oposições. Que você multa ou adverte uma unidade, pronto, aquela vai ser a pedra no sapato do sapato. síndico, e aí esse grupo junta com mais 2, 3, meia dúzia, que eles inflamam um condomínio de uma forma que chega insustentável. Que eu vejo vários síndicos pedindo renúncia porque não tem controle emocional para lidar com aquela situação. E a quantidade de moradores que nos procuram é muito grande, querendo, o síndico. E nada é relacionado a desvio de dinheiro, não. É tudo porque, recebi uma multa, o síndico foi grosso comigo, ou o síndico não deu aquela atenção, não chamou por uma conciliação, mesmo que seja um problema, como o doutor Marcos revelou, entre vizinhos, o morador, ele quer aquela atenção. E quando o síndico não escuta ou não dá aqueles 5 minutos para ele vai virar oposição e a oposição vai crescer e ele vai incomodar esse síndico. E aí entra na destituição, né? Na chamada lista de destituição de síndico, né? Que nós temos bastante cliente nesse sentido, né? E qual é o procedimento para destituição? O procedimento para destituição é assinatura de 1/4 dos condôminos, que eles sejam proprietários. E aí o Código Civil fala em motivação, né? Não prestação de contas, não administrar conveniente o condomínio, que é quase tudo, e praticar irregularidades. Mas existem convenções que falam que pode ser destituído sem motivação, mas sempre recomendamos que haja essa motivação, até para ele não ser retirado do cargo sem qualquer motivo, só porque eu não gosto do cabelo dele, né? Enfim. Ô, doutora Célia, o doutor Marcos tocou numa questão importante, porque se o Código Civil fala em motivação, norma de direito público, será que a convenção, norma de direito privado, poderia dispor, poderia tirar essa necessidade de motivação? Daí eu faço a pergunta: é uma norma dispositiva que pode ser contrariada do Código Civil, ou é uma norma cogente que ali está explícito as hipóteses e ela não pode ser disposta de forma diversa na convenção? Então, eu entendo que o Código Civil é uma norma cogente, porém, ela deixou em aberto. Quando ela fala não administrar convenientemente o condomínio, deixou o subjetivo. Então, assim, não tem ali um rol taxativo que diga que na legislação quais são os critérios. Eu que se concordo, mas considera. a pergunta não é essa. Você Qual é deu a volta, pergunta? você deu volta. Pergunta se a convenção pode dispor de forma diversa. Se tiver posicionamento no Código Civil, eu entendo que não. Né? Tá bom, que bom. Entendo que também não, acho que não. porque pela hierarquia de normas, o Código Civil está acima da convenção. Né? Mas o engraçado é que a gente já teve decisões ao contrário. Ah, sim, Sim. porque daí é interpretativo. Esse é o problema. Aí que está o problema no judiciário, Vou que eu destituir o comentei síndico. agora há pouco. É Exatamente. essa a dificuldade, né? Então você vai ter a cabeça de um magistrado que vai analisar de modo diferente, mas eu não entendo que isso seja um posicionamento unânime, predominante. Essa palavra, predominante. A predominância é pela obrigatoriedade de se seguir o Código Civil, né? Quando o Código Civil fala que, salvo exceções previstas na convenção, aí ele delega para a convenção a possibilidade. dispor de forma diferente do Código Civil. O próprio Código Civil delega algumas situações em que a convenção pode dispor. E isso fica muito bem representado, né, quando a convenção dispõe, vamos supor, né, e depois de 2022, 2002, que a destituição daquele síndico tem que ser por maioria absoluta, né, o que nós chamamos 50% mais um da totalidade. E o Código Civil fala em maioria absoluta dos presentes em assembleia, e isso tem um julgado do STJ. Então, assim, pode ser que no judiciário
algum juiz fala que tem que observar a convenção e outros falam que tem que aplicar a norma congente, que é o Código Civil. Então, vivemos nesse cenário. E pegando esse gancho, a gente tivemos um caso no escritório mesmo, em que a alegação de nulidade para aquela destituição não era nem a questão do quórum. Porque não cumpriram alguns critérios e a gente estava tentando revogar ou anular essa assembleia. Porém, o juiz entendeu, porque na convenção estava disposto que o quórum necessário seria 2/3, ele entendeu pelos 2/3. Resolveu para nós, porque era o que a gente pretendia, mas não era nem a alegação que nós fizemos. Para você ver como o judiciário ele vai, às vezes, além, né, e acaba decidindo de uma forma totalmente diferente. Resolveu, mas não era exatamente o que a gente precisava. Célia, um caso que chama muito a atenção de todos é quando a gente vê desvio de dinheiro. Então, eu quero saber se o judiciário tem condenado síndicos pessoalmente, não o condomínio, para devolução de valores e as montas que isso tem atingido. E já sei a tua resposta, logicamente, e lembrar que isso não é apenas... que os valores não são apenas valores de desvio, que às vezes o valor da má prestação de contas, síndicos honestos também podem ser condenados se não prestarem corretamente as contas. O síndico, ele não, às vezes, não tem noção da tamanha responsabilidade que ele tem sobre o patrimônio comum. Então, na gestão, né, desses recursos, como o Rodrigo falou, mesmo o síndico honesto, ele acaba sendo penalizado, porque muitas vezes ele faz uma aquisição de um produto, não tem uma nota fiscal, não tem um comprovante de pagamento, isso dificulta que ele prove no judiciário que ele realmente aplicou aquele recurso no condomínio. Exemplos práticos aqui, nós temos alguns no escritório que condenou síndicos a mais de R$1 milhão, né? Porque houve uma perícia judicial durante a gestão, que esse síndico esteve à frente do condomínio, e foi apurado realmente, esse caso realmente foi desvio, efetivo desvio, e temos aí condenações de mais de R$1 milhão, né? E a gente está aí tentando recuperar esse valor que foi comprovadamente desviado do condomínio. Eu já contei muitas vezes como eu comecei na advocacia condominial. Então é uma história que vocês estão cansados de saber. Mas eu queria saber o que levou Célia, Marcos e Débora a aparecer na advocacia condominial e quando foi isso? Débora, pode começar por você. Posso começar comigo? Em 2013 para 2014 eu recebi um presente, né? Que foi cair nessa área. Não sou do interior, todo mundo sabe aqui. Nunca convivi com condomínio, eu não sabia nem que era uma assembleia, e quanto mais num prédio, né? Para ver as divergências que tem nesses prédios. Recebi um convite para trabalhar na Carpati e foi assim que eu iniciei a trajetória há 11 anos atrás, tá? Hoje sou apaixonada por essa área, não me vejo em outra área. Eu acho que essa área ela vai muito além do ser advogada, ela tem uma função social, que você está mexendo com lares, está mexendo com a coletividade, é onde as pessoas moram, né? Então você tem que ter ali um cuidado, um carinho especial. Então eu me identifiquei com a área através de um convite, e nesse convite eu estou até hoje. Marcão? Bom, eu fazia contencioso, né? No escritório perto de casa. E aí também veio o convite da Carpati também. No princípio eu achei que era longe pra caramba, que eu era lá da Moca, aí ter que ir lá pra Faria Lima. Aí eu falei, tá bom, né? Vou lá conhecer. E também não conhecia nada de direito condominial. E o doutor Rodrigo aqui chegou para mim e falou assim, não tem problema não, você é especialista em contratos, eu vou falar a expressão, eu não quero mais analisar contrato, vai ficar com você. E tô 3 livros aqui, né? Um é do J. Nascimento, que ele fala tanto, né? E aí virou Bíblia, e aí eu tô, desde então, com ele nessa jornada aí na área condominial, que também me conquistou, né? Antes de passar para a Célia, vou fazer uma parte, Marcão. Aquele livro do Nascimento e Franco, ele veio comigo mais de 10 anos, né? É o último livro, a última edição do livro. E ano passado ele sumiu. Aquele livro sumiu, assim, e não existe no mercado. É a última edição do livro do Nascimento e Franco. É um pecado. Célia?
Pois é, minha experiência desde o estágio sempre foi contencioso civil. Sempre morei em casa e ainda moro. Não tinha ideia que condomínio tinha tantas demandas. Então, o Rodrigo tem uma empresa chamada Universo Condomínio. Então, realmente, a impressão que eu tive quando eu me deparei com condomínio era o universo mesmo. Parece que você atravessa um portal e são tantas demandas. Então, a pessoa que atua nessa área ela tem que ser multidisciplinar mesmo, porque são realmente muitas demandas. Para mim, era uma incógnita, eu não tinha experiência nenhuma. E ao longo desses 9 anos na Carpati, eu pude entender o que é o síndico, o que é a administradora, o que é o jurídico. Então, para mim, quando eu entrei, era uma confusão, mas aí a gente foi, né, com o dia a dia, com as atividades do dia a dia, acabei que consegui, né, conhecer e cada dia aprender mais e mais. E hoje estamos aqui, modéstia à parte, com uma certa experiência em condomínio. Eu vou dizer para vocês, sem rasgar seda, porque eu não preciso, vocês com certeza são os maiores especialistas de condomínios que eu conheço. Assim, assim, existem outros? Existem, como existem outros também em outras áreas, mas a expertise que vocês têm, a expertise que nós temos, e ela foi adquirida com muito trabalho. Eu lembro que quando eu comecei, é desumano você querer ser especialista em algo e não conseguir, porque requer tempo. Eu lembro que naquela época, o que me ajudou muito na minha trajetória pessoal foi eu comecei a buscar o conhecimento no direito condominial. E eu brigava muito com meu pai, porque eu estava lá, e eu lia uma coisa e na prática era outra, então eu não tinha onde beber da fonte. E eu estava bebendo da fonte, mas eu achei que tinha um livro que me desse os caminhos, e a fonte, ela foi ir todo dia para a Assembleia, e todo dia para o escritório dele, e todo dia ter uma posição diferente até entender o funcionamento. E assim, eu vivi isso, e vivi isso com vocês. Com você não, Célia. Mas eu vivi também um crescimento seu de uma parte que também me mostrou. Então, é um crescimento com muita dor. É muito difícil você sair de um lugar e chegar em outro, porque, ainda mais numa área como a nossa, que ela envolve questões multidisciplinares. Não é só o conhecimento jurídico, não é só o conhecimento técnico, mas também não é só o prático, é o conhecimento ser humano. Quantas pessoas, Marcos, antes de você, eu lembro, Marcão, que antes de você chegar, tinha um amigo meu, que eu tinha conhecido ele na PUC, eu estava fazendo uma pós em processo civil, trouxe ele para trabalhar no escritório, e ele trabalhou, eu treinei ele, fiquei meses, anos ali, ele se tornou um especialista em assembleia também. E depois ele falou, isso não é para mim, eu vou embora. Daí eu me senti tão frustrado, porque eu sabia o tempo que eu ia demorar para achar alguém, e estava naquela época passando Tropa de Elite. Daí quando o Nascimento fala, eu gastei tanto tempo treinando esse cara, eu não acredito. Né? Porque é um desperdício. É uma área, assim, a transformação da Débora. Outro dia, assim, até preciso me controlar para não me emocionar, porque, assim, é muito orgulho vê-los hoje. Até a Célia, que já tinha o conhecimento, mas veio numa posição muito menor, com conhecimento muito menor. E todo esse crescimento de vocês, meu, nosso, é que faz a Carpati ser o que é. E principalmente uma coisa que nem todo mundo está disposto a pagar um preço. E nós pagamos, que é o preço da dor do crescimento. Todos nós pagamos, sentimos na pele, e vocês nunca falaram isso para mim, mas quantas vezes eu não pensei em desistir no caminho em função da dor que esse crescimento, essa transformação, eu acho que é mais ou menos a águia para crescer tem um momento que ela tem que quebrar o próprio bico. Eu ia ser mais romântico, ia falar da borboleta, né? Que tem que quebrar o casulo para ficar linda e maravilhosa. Né? Sim. Mas eu acho que
o crescimento da dor, eu li muito sobre duas formas de crescimento na vida, por amor e pela dor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o amor é algo extremamente edificante em todas as áreas, profissional, pessoal, com o animal, com a esposa, com o cachorro, com os filhos, com a empresa, mas eu acho que o ser humano cresce de verdade com a dor. Nossa. A hora que a gente sente a dor da transformação, a dor do tenho que fazer uma... Eu lembro a primeira assembleia que eu fiz. Tenho que fazer uma assembleia, não sei nada, e vou ser pego de calça curta, e não tem como eu saber, porque nada vai me fazer saber nesse momento, e você ir lá, ser massacrado, ser derrotado, sair e falar assim, eu nunca mais quero passar por uma situação dessa. Quantas vezes? E daí você volta como se fosse um masoquista, volta no dia seguinte, na semana seguinte passa por uma situação pior e você fala, agora deu o limite. Eu passei por isso. Eu lembro de ser humilhado em assembleia. Uma vez eu fui humilhado numa assembleia, eu trabalhava na administradora, e daí uma senhorinha acabou comigo, ela falou assim, quem é o senhor Guerreiro que vocês pagaram não sei quantos R$1.000? Senhora, eu não sei quem é o seu Guerreiro. Tá vendo? Vocês estão roubando o condomínio, você não sabe, você é o gestor e não sabe quem é o seu Guerreiro. Acabou a assembleia, deu ruim na assembleia, não dava para... Era uma antessala na portaria do condomínio, que cabia, assim, 10 pessoas, tinham 60, acabou a assembleia, eu peguei a pasta, Guerreiro, não sei o quê, depois eu fui ver, Alto Posto Guerreiro. Era o combustível que abastecia as motos que faziam a ronda. Só que o posto... A razão social do posto era Alto Posto Guerreiro. Só que você vai lá, era um posto Shell, Texaco. Alguém te pergunta, você sabe o nome do posto que você abastece? Não sabe. Até saber que quem é o guerreiro que recebe, te derruba. Mas daí no dia seguinte, você desiste por uma semana. Na semana seguinte, dorme, acorda e faz. Então, acho que isso nos fez especialistas. E as pessoas olham pra gente hoje... E elas só conseguem olhar Só a parte boa. esse gigante, essa gigante, e não conseguem olhar a quantidade de porrada que nós levamos e continuamos levando. Acho que o Sylvester Stallone, ele tem uma frase que fala assim, não importa o quanto a gente bate, importa o quanto a gente aguenta apanhar. É verdade. Exato. E aguentamos bastante. Poxa, você então lá embaixo na linha de no chão da fábrica do escritório. Já saí derrotados em muitas assembleias dessas aí. Essa você não vai lembrar, Marcos. A primeira assembleia que eu fiz, a gente foi num condomínio, tinha 130 pessoas. E eles queriam matar a síndica. Eu tava do lado da síndica, ela falou, essa aí tá roubando junto com a síndica. Ela tá do lado da síndica. Era você. Eu não tinha abrido a boca ainda, entendeu? Então, assim, eu saí de lá e falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas assim, a gente estudei? respira fundo, o prédio tá conosco, passou, sei lá, quantos síndicos, está conosco até hoje, mas assim, é desafiador, não é fácil. E você quer entrar aí na área condominial, você tem que ter esse cunhão de aguentador, porque não é tarefa fácil. Tem outras áreas mais fáceis do que o direito condominial. Se não aguentar, faz ambiental, faz outra coisa. Condominial deixa para os fortes. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra em Joinville, na OAB, daí era sobre o jovem empreendedor, e ia falar sobre o empreendedorismo na área condominial, e daí pessoal jovem, bonito lá em Joinville, e daí quando eu comecei a falar, olha, para chegar até aqui, vocês precisam estar dispostos a abrir mão da noite de vocês. Por muitos anos eu trabalhei de segunda a segunda, eu fiz assembleia de segunda a segunda, sábado, domingo, mas assim, eu sempre tive muito prazer em fazer assembleia. Vocês estão dispostos? Parece piada, mas não é. Umas 3 meninas que estavam na frente levantaram e foram embora. Antes de ir para outra palestra de outra área. Essa não. Porque as pessoas normalmente na vida, você falou de empreender, Débora, e você
é uma empreendedora e foi uma empreendedora, as pessoas erroneamente buscam o pulo do gato. A facilidade, qual é a grande dica? Eu vou falar para vocês, ó, presta atenção que eu vou dar a grande dica do universo condominial, do direito condominial. Muito trabalho duro, muita dedicação, muito conhecimento e trabalhar sem almejar ganhar o dinheiro, porque ele vai ser consequência dessa dedicação, desse trabalho árduo e desse conhecimento. Então, esse é o grande segredo. Vocês concordam comigo? Com certeza, a dedicação e você tem que querer muito, muito, muito mesmo, porque não vai ter sábado, não vai ter domingo e as assembleias só à noite, né? A maioria delas, exceto o prédio comercial que faz durante o dia. Mas, além disso, o síndico ele precisa do apoio 24 horas. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. Porque, além de tudo isso, você tem que ter uma inteligência emocional ali para não levar esse problema para sua casa. Que o problema está ali naquele condomínio, não está contigo. Como eu vou resolver o problema do próximo se eu tô com um problema? Então, eu preciso estar muito sereno, muito bem. Porque, assim... isso já aconteceu e acontece com colegas. A hora que você tá com problema e você enfrenta um problema, ou você assume o problema do outro, ou você tá com uma carga tão negativa que você briga com o outro. Daí você desvia. Quantas vezes a gente já enfrentou, né, Débora? O advogado tá com problema porque desviou o foco. Ele vira parte do problema. Sim, o problema parece que somos nós, né? E a gente está ali justamente para evitar o problema, não criar problemas, né? Mas acabamos virando a linha de frente, um escudo do síndico, da administradora ou do morador revoltado, acaba virando para nós. Às vezes nós pegamos o problema do próprio cliente e colocamos para nós, né? E aí isso sobrecarrega também. Mas aí eu sempre falo pro pessoal, e eu já fui muito impulsivo de responder na hora, né? Hoje precisa contar até 7, né? É os 7 segundos, você precisa respirar e falar assim, não, agora vou responder, porque senão realmente você cai numa pilha que não é legal, né? Então realmente precisa ter bastante inteligência emocional para lidar com esses clientes. Eu digo que o que a gente faz... Eu às vezes ligo pro meu pai quando eu tô muito cansado, estressado. Uma vez eu falei para ele, uma vez não, já falei isso 200 vezes. Pai, eu não aguento mais, eu quero mudar de área, não sei o que. Ele falou, dorme, se acalma, porque você só sabe fazer isso. Então, assim, isso é a nossa vida. E a gente gosta muito, é que isso cansa. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para cada um de vocês. Aonde vocês estariam se não fosse no direito condominial? Não, acabou o ramo de direito condominial no planeta. O que você estaria fazendo, Marcão? Olha, eu confesso que eu gosto do embate entre... Não é nem embate, né? Eu gosto dessa relação com pessoas. Se fosse para escolher uma área, eu gostaria de família. Eu gosto de direito de família. É uma área que eu tinha, né, a pretensão lá na faculdade de atuar, mas nem sempre a vida nos leva para os caminhos que nós queremos, né? E aí entrei na área condominial e gostei, né? Hoje, né, eu não consigo entrar num condomínio sem analisar ele inteiro. É interessante, né? Quando a gente tá ali, eu entro num condomínio e falo assim, tá legal, você olha para cima, se a pintura tá boa, se tem alteração de fachada, é muito automático. Não sei se isso acontece com vocês também. Deixa eu ver a convenção. Deixa eu ver como que a banda toca aqui, né? Mas é isso aí. E você, Débora? Eu certamente seria, eu acho que estaria na Procuradoria do Estado. Eu trabalhei 4 anos, a área tributária me encantava, então certamente eu estaria em algum cargo público aí. Doutora Célia? Olha, eu vou falar para vocês que eu seria jornalista. O direito... Eu escolhi direito porque eu tinha uma amiga que já fazia e ela me convenceu, porque a opção teria sido jornalismo, por incrível que pareça. E aí ela falou, não, direito é melhor, você vai ter mais campos de atuação. O que você vai fazer no jornalismo? Ir para a Globo? Eu falei, quem sabe? E aí eu teria escolhido jornalismo. Mas dentro do direito, não sei. Acho que eu não Não precisa me ser dentro vejo... do direito. A pergunta ela é ampla. acho que seria
Se fosse por escolha, acho que você teria sido jornalista. Não que eu não gosto de direito, óbvio que eu amo direito, acho que a área se encaixou perfeitamente. Teria me arrependido, talvez, se eu tivesse estudado jornalismo, mas teria sido opção na época. Dá tempo ainda. Não. Sempre, nunca é Dá tarde. tempo Ô, ainda. Felipe, tem alguma pergunta pra gente? Tem uma pergunta pro Marcos. Logo no começo do episódio, ele comentou a respeito de homicídio com a pessoa do síndico, né? E vocês estão numa vibe aí de falando do crescimento, né, como pessoa, crescimento pessoal dentro da empresa e tal, só que aquilo me chamou muita atenção. E eu gostaria de saber do Marcão se existe algum meio, seja ele por automação, seja por votação, ou algum meio que vocês entendam, para coibir esse tipo de ação contra a pessoa do síndico. Vocês conversam sobre isso? Olha, é muito difícil ter uma ação efetiva para esse, né, atentar contra a vida do síndico, né? Porque, eventualmente, é uma coisa banal que acontece e aí desencadeia uma fúria desenfreada. Então, a pessoa vai lá, aplica uma penalidade e aí ela nunca apresentou sinal de violência e, de repente, ela começa a fazer esse tipo de situação. Agora, é claro, existem aquelas pessoas que fazem, né, uma perseguição mais assintosa contra o síndico, né? Então, ela começa a perseguir tanto o síndico, que hoje nós chamamos de stalking, né? Que tira o poder de capacidade dele, né? O medo de sair no condomínio. Então, assim, se isso ocorrer, ele tem que procurar a delegacia, eventualmente entrar com uma ação, né? Até para obrigar essa pessoa a se manter mais distante dele. Mas, eventualmente, você tem essas infelizes surpresas, né? De repente, uma pessoa no ato isolado, que é o mais difícil de detectar, ter esse ataque de fúria aí contra o síndico. A pessoa que é mais recorrente, a gente acaba tomando uma medida mais efetiva. Inclusive, Marcos, a gente tem uma decisão recente, eu acho que o Rodrigo vai trazer em algum podcast aí, aguardem a matéria completa, é justamente isso, a medida que o síndico pode tomar com essa perseguição, né? E um síndico nosso conseguiu uma tutela antecipada para esse morador ficar a metros de distância dele, né? Então, tem alguns caminhos, mas, lógico, precisa analisar cada caso aí, os detalhes, para dar uma resposta assertiva. Eu gosto muito dessa pergunta, Felipe, porque é muito difícil quando você exerce uma atividade, remunerado ou não, você coloca a sua vida em risco. Então, eu acho que é muito de encontro com o que o Marcão falou, e a Débora também. O que você não pode prever é difícil, né? Então, assim, um louco que vai lá e mata o síndico ou não gostou de alguma coisa, não entrou em contato, são situações, o risco de você cruzar a rua, logicamente que é ruim a gente pensar nisso, mas a gente corre riscos, mas a outra parte é o que eu posso fazer para preservar na gestão. Então, o síndico que vai lá e bate na porta do vizinho que está fazendo festa, está usando droga, a chance dele levar um soco, levar um tiro é grande. Então ele não deve ir lá e resolver com as próprias mãos. Então, nesse caso, ele chama a polícia, ele espera a festa acabar e multa. Então, ele tem que se preservar. Para que isso ocorra, ele precisa de uma assessoria jurídica, ele precisa de uma administradora, ele precisa de uma estrutura física no condomínio. Vamos supor que é um condomínio clube. Eu tenho vigilantes ali, eu tenho segurança. Então, eu preciso não para intimidar ninguém, mas para usar aquela hierarquia, aquela situação para a preservação dos direitos. Ô, Rodrigo, o que me veio agora é que no meu condomínio, o síndico, para não ter que ir de porta em porta ou de causar algum alvoroço, ele começa a tocar o interfone da pessoa e quando a pessoa atende, ele desliga, não fala nada. Ele tem essa medida, vai tocando até a pessoa parar e abaixar. Então, alguns síndicos fazem isso. Eu acho que não é o ideal, mas ele se expõe menos do que aquele que liga e xinga. A gente tem muitos casos que ele liga e xinga. Então, o papel do síndico, por exemplo, o síndico, muitas vezes, ainda mais se ele é lá morador, ele tem um aspecto emocional. Então, ele está irritado, porque ele mora lá, aquele vizinho não para de incomodar.
Mas a hora que ele pede, por exemplo, para o zelador ir lá e resolver, é mais impessoal do que o próprio síndico ligar. Então existem formas e formas da gente evitar isso. Posso fazer uma pergunta? Deve, eu ia te perguntar, mas eu não quis te incomodar. Se você... Juro por Deus. Eu ia te Sabe o que aconteceu? Um episódio no meu condomínio, eu não sei se naquela oportunidade eu cheguei a comentar com você. Da mas- senhora lá? Não. Uma coisa muito engraçada, inclusive. A gente tinha um morador lá, o filho de um morador, e o cara causava, né? Muito. Já chegou até uma ocasião dele, cara, olhar assim, ó, pra câmera e ir lá dar um murro no capô do meu carro e mostrar que tinha feito aquilo, tal. Não, beleza, enfim. E aí chegou uma ocasião, acho que o síndico já tava, né, porra, pegava muito no pé dele, enchendo muito o saco dele. Você não vai acreditar. Esse cara ele fez um trabalho de, né, como de macumba, entendeu? Na Meu porta Deus. do apartamento dele, na porta de serviço, cara. Que loucura, cara. Que bizarro. Qual a atitude de um síndico numa ocasião dessa? É complicado. Põe a mão ou não põe a mão? Com certeza não põe a mão. Você me Chuta, perguntou pô. qual o caso mais bizarro. Tá aí um caso bizarro. Cara, é absurdo. Absurdo. Você abre a sua porta e vê um negócio daquele. Cara, Absurdo. E você acaba nesse tipo de situação, você desencoraja as pessoas do bem de serem síndicas, porque ninguém quer ter um despacho na porta, né? Sim. E tem despachos que matam galinha, então pelo Meu, menos não tinha uma galinha ali. porra, é tenebroso, né? Ah, eu ficaria assustado. Eu também. O Assustador. único despacho favorável a gente quer aquele do judiciário. Esse aí. É isso aí. Esse aí. Mas, Eu mandei- obrigado. Obrigado, Alex. Eu mandei pra Débora outro dia uma coisa no Instagram do despacho, Meu que o cliente acha às vezes que o despacho não é o cara lá na porta fazendo o despacho. Pessoal, pra gente encerrar, vou passar a palavra para cada um de vocês, falar o que vocês quiserem para que a gente possa encerrar. E já deixo o meu agradecimento por vocês estarem aqui hoje, que eu sei que não é fácil abandonar o escritório, abandonar a quantidade de compromissos que vocês têm. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de demonstrar as situações aqui, esse bate-papo com vocês. Eu acho que foi muito gostoso, é o mesmo bate-papo que nós temos lá no escritório, então para mim foi ótimo isso, então só agradecer mesmo. Marcão, esse bate-papo é o bate-papo do dia a dia. Lógico que às vezes é mais melhor, pior, às vezes é mais emocionante, menos, mas é isso. Esse é o nossos bastidores. Célia? Também agradecer. Primeiro, de estar onde eu estou agora, eu tenho muito orgulho. Orgulho de ser capaz, eu levo mesmo. Não é porque o Rodrigo está aqui, não, mas é verdade. Eu me orgulho de trabalhar no escritório com ética. Até dar um parênteses aqui. Quando eu fiz direito, meus pais são pessoas simples, né? Minha mãe já é falecida. Aí ele falou: Nossa, mas você não tem medo de trabalhar no escritório? Não é complicado? Com medo de, né, de alguma questão aí que pudesse me envolver, até para me proteger. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que o escritório realmente tem muita ética, então está alinhado com os princípios que eu carrego, que eu aprendi com os meus pais e que eu carrego. E, assim, é um privilégio, uma honra assim, amo o que eu faço, amo o escritório e, assim, é só agradecer. Me Só ama tenho que- também. não posso falar isso que sua esposa vai me brigar comigo. Não vai. Mas profissionalmente, Você viu, né? Ela é brava, é por isso. Fala, Débora. Também, na mesma linha aí da Célia e do Marcos, agradecer o convite, o carinho de sempre. Eu me senti em casa, né? A gente está em casa, na É verdade. isso aí. É muito confortável isso. E quando eu estou no escritório, meu marido vai escutar isso aqui, vai até brigar comigo, mas ele fala que eu dou mais importância para o escritório do que para minha casa. E de fato é, que a gente passa muito mais tempo com o pessoal do escritório do que em casa, né? E vocês que estão assistindo aí, não desanime, advogado recém-formado que queira entrar nessa área, tem mercado, é um mercado em ascensão, tem muito espaço, só basta ter força de vontade e querer. E agradecer o convite.
tamo junto. Na boa e na ruim, Isso aí. estamos juntos. Esse podcast ele é inédito com vocês aqui. Espero que vocês possam voltar, sair um pouquinho do escritório, ou a gente leva o Alex, o Felipe, a equipe para gravar de lá, porque todo dia tem um podcast desse lá. Todo dia no jardim, no almoço. Todo dia Verdade. tem. E Na dizer Copa. que na Copa, em todos os lugares. E a gente tem criado lá um ambiente gostoso, né? Tem o café, tem a máquina, tem o mini mercado. Então a gente vai ajustando, porque é o que você falou, Débora. No fim, é ali que a gente passa a maior parte do tempo. Os colegas de trabalho são uma grande família, um vai cuidando do outro, a gente vai se incentivando. E uma coisa que eu não canso de falar: energia atrai energia. Então, gente boa atrai gente boa, gente ruim atrai gente ruim, e é isso aí. Então, cerquem-se da energia que vocês querem ter, e dizer que eu sou um privilegiado de ter vocês três comigo, e mais tantas pessoas conosco, mas em especial vocês três. É uma jornada, e algumas coisas na vida têm preço, essas a gente compra, e outras têm valor. E assim, eu sempre gostei muito de filmes antigos, aqueles filmes de guerra, e achava muito bacana quando um tentava comprar o outro, mas aquela história construída, aquele legado construído, era principalmente construído não com dinheiro, mas com princípio, com admiração, com credibilidade. Então, isso eu tenho muito, muito por vocês. Também tenho muito orgulho de fazer do nosso escritório um grande escritório. E, por favor, voltem no meu podcast. A gente vai voltar. Só convidar que a gente volta. Agora a gente perdeu o medo, né? Só para falar, eu recebi 2 convites, não fui. Então o seu é o primeiro que eu tô. Olha que indo. exclusividade. E é isso, gente. Obrigada. A gente volta mais vezes. Então, Beleza. agradeço você também que está nos assistindo. Esse podcast vai no ar no meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Você pode ver esse ou outros episódios. Não esqueça de seguir o canal e de curtir esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Podcast Rodrigo Carpati, uma produção Universo Condomínio.